Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Trecos de Oficina. Para quem não me conhece, meu nome é Enio e eu ainda estou no meio daquele projeto que tem um monte de etapa de colagem, né? Eu colei essa peça aqui e colei mais essas duas outras peças aqui. Esse projeto está tomando bastante tempo porque o procedimento de colagem, né, as etapas de colagem, eu tenho que planejar a colagem, colar e esperar secar a cola para depois poder desenvolver o projeto. Mas o interessante desse projeto, é um projeto simples, que já geraram 2 vídeos de dicas, né? Eu vou deixar o link desses 2 vídeos, dessas 2 dicas, ali embaixo na descrição do vídeo, e também vou deixar nos cards aí. Agora, nesse momento, eu estou com um outro problema que eu dei uma solução e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então é o seguinte, vem comigo aqui, ó. Eu estou com um problema que eu tenho algumas peças que estão empenadas, igual essa daqui. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é como eu estou fazendo para desempenar ou minimizar esse empeno aqui usando o procedimento de colagem. E já funcionou legal. Mas primeiro eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte. Quando a gente tem uma peça como essa daqui, empenada, ou uma peça um pouco maior como essa daqui, e ela estivesse empenada, o procedimento normal é você tirar o empeno tirando dimensões da madeira. Só que nesse caso aqui, vejam, o empeno dessa peça aqui, ó, o empeno dela, olha aqui, ó, o empeno dela, que é a diferença entre onde ela deveria estar e onde ela realmente está, ele é maior quase do que a espessura da madeira. Então eu não tenho madeira, não tenho material para tirar e desempenar a madeira. Quando você tem uma madeira desse tipo aqui, um pouco mais grossa, o que a gente fala assim, essa madeira aqui ela é uma madeira esbelta, né, onde a relação entre a espessura da madeira e o comprimento dela é pequeno. Se eu pegar essa espessura e dividir pelo comprimento, vai dar um número pequeno. Agora, quando eu tiver uma madeira um pouco menos esbelta, né, vamos dizer assim, onde eu tenho a relação, eu pego a espessura da madeira e divido pelo comprimento, dá um valor maior, a gente tem uma madeira menos, uma peça menos esbelta, né? E aí, se eu tenho um empeno desse tipo aqui, uma madeira desse tamanho aqui, imagine, se isso aqui fosse dessa espessura aqui, e essa madeira aqui tivesse esse empeno, o que eu poderia fazer era simplesmente tirar a face empenada, né? E a madeira ficaria reta com uma dimensão um pouco menor. Só que o que acontece? Primeiro, antes da gente falar o que eu fiz ali, é o seguinte: se eu tenho uma madeira de grandes dimensões empenadas, o que é o empeno? O empeno é a tentativa das tensões entre as fibras se reequilibrarem. Então, se essa madeira aqui ela está empenada porque as fibras da madeira elas têm umas tensões internas que fazem com que ela mude de posição. Quando a gente tem um empeno numa peça maior e ela está empenada e você corta um pedaço da madeira, a tendência é que essas fibras elas vão se reequilibrar suas tensões. Então, o recomendável é quando você tem uma peça um pouco maior de madeira e você quer chegar numa dimensão final dela para sua peça, o ideal é que você não corte ela logo da primeira vez na dimensão final que você quer. O ideal seria você cortar um pouco da madeira, a dimensão um pouco maior do que aquela qual que você precisa, deixar a madeira descansar de 3 dias a 1 semana, dependendo do tempo que você tiver, porque dessa forma você tem um equilíbrio de tensões aqui e a madeira está empenada. Quando você tira um pedaço da madeira, as tensões que você tinha do lado da madeira que você tirou, que faziam parte do equilíbrio dessas tensões, elas não vão existir mais. Assim você libera essas tensões e a tendência das fibras da madeira é se rearranjar. Então, depois que você tirar a madeira, é normal que após alguns dias a madeira ela sofra um novo dimensionamento, um novo equilíbrio dessas tensões entre as fibras. Então, se você fizer esse procedimento, tirar um pouco da madeira, deixar ela descansar, depois tirar mais um pouco, você vai chegando no equilíbrio das tensões para aquelas dimensões da madeira que você precisa. Mas o meu problema aqui é o seguinte: eu não tenho material para tirar dessa peça aqui. É uma peça muito esbelta, é uma peça muito fina. Então, o que eu vou fazer é forçar isso daqui. Para forçar esse desempenho, eu tenho que usar um agente que é
a cola, né? A cola, ela vai fazer a transferência das tensões dessa madeira para uma outra madeira, a qual eu tô colando. Então, o que vai acontecer é o seguinte, eu posso ter duas situações. Se eu quero colar uma área grande da madeira numa peça maior, as tensões da madeira menor vão ser distribuídas na área de colagem grande e vão ser transferidas para a peça maior. Se a sua peça maior, um exemplo aqui, se eu fosse colar essa peça na minha bancada aqui, então eu poderia passar cola nessa área, uma área grande, eu forçaria com grampos a madeira a ser colada aqui e a cola transferiria essas tensões para serem absorvidas pela minha bancada, que é uma peça muito maior. Então ela ficaria aqui dessa forma. Nesse meu caso aqui, o que eu preciso fazer é colar na menor dimensão da madeira. Então vou colar uma peça de madeira numa outra peça de madeira esbelta também. Então o que vai acontecer é o seguinte, provavelmente quando eu colar essa peça aqui lá, eu vou ter que forçar ela ao desempenho, e aí eu vou colocar a outra peça esbelta aqui, colada aqui, uma peça desempenada também, e quando eu liberar os grampos, a tensão da torção dessa madeira, das fibras dessa madeira, provavelmente vão ser transferidas para outra. É o caso que eu fiz aqui já, ó. Essa peça aqui também estava empenada, tá? Então eu desempenei ela, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. Colei essa peça aqui, tá secando. Provavelmente quando eu soltar essa peça aqui, estava igual essa daqui, a tensão entre as fibras dessa parte dessa peça da madeira que estava empenada vão ser transferidas para essa. Então provavelmente isso deve entrar em um equilíbrio. Talvez essa peça do lado de cá fique um pouquinho empenada com relação a essa. Mas o meu procedimento de colagem foi planejado para isso. Por quê? Quando eu desempenar essa madeira aqui e colar, eu vou fazer cortes aqui de 15 centímetros e essa peça vai ser virada dessa forma aqui e vai ser colada transversalmente às fibras dessa madeira. Então eu vou ter fibras assim e vou ter fibras assim. E aí eu vou forçar isso numa superfície plana e aí as tensões da madeira que já estavam relativamente equilibradas com este procedimento, quando eu transferir as tensões das fibras desse jeito para as fibras da outra peça desse jeito aqui, vai haver um novo equilíbrio. E isso já deu certo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui foi uma peça que eu fiz. Essa peça de madeira aqui, ela estava bem mais empenada do que essa daqui. Então eu forcei o desempenho dela, colei com essa peça aqui. Desse lado aqui eu tenho a irmãzinha dessa daqui, que eu separei. Fiz essa colagem aqui, então ela já... Só essa colagem aqui, que é uma colagem igual a essa que está sendo feita aqui, ela já serviu para reequilibrar as tensões entre as duas fibras das duas peças aqui. Além disso, eu fiz esse sanduíche aqui depois e eu intercalei. Então, a peça que estava empenada está aqui e a outra peça está do outro lado. E eu escolhi peças menos empenadas, essa e essa, para receber a distribuição da tensão da peça empenada aqui. Agora, nesse caso aqui, eu vou fazer de outra forma. Eu vou colocar as fibras assim e depois eu vou colocar outra peça com as fibras assim. Eu acho que isso deve me garantir um pouco mais de equilíbrio das tensões das fibras, ok? Então agora vamos dar uma olhada como eu fiz aqui e aí eu vou explicando. Essa daqui está bem empenada, ó. Então eu tenho que torcer ela para poder colar. E aí eu vou usar aquela mesma técnica que a gente já tinha usado antes, que é a seguinte. Eu vou usar esses calçozinhos aqui só para subir esse nível aqui para eu depois poder encaixar a outra peça aqui e poder usar o grampo. E são de MDF, eles têm a mesma espessura, então eu vou copiar esse plano aqui para essa peça aqui. Eu estou usando 4 aqui, que eu vou usar 4 pontos de apoio para, vamos dizer assim, distorcer esse pedacinho da madeira aqui. Bom, eu vou começar com o grampo aqui no meio. Agora vamos para cá, ó. Eu vou pressionar ele aqui, segurar firme aqui. Bom, então em teoria,
esse trecho aqui, ó, entre os grampos, ele já tá plano. Porque tá pressionado aqui e aqui, então já ele tava assim, eu já desentortei ele. Agora vamos aqui pro restante. Agora vamos prender aqui e aqui também, para ele ficar desempenado. E agora a gente pode colar as duas peças. Ok, galera, não se esqueçam aí de se inscrever no canal. Quem ainda não for inscrito, não se esqueça de deixar o joinha pra gente aí, se você ainda não deixou o joinha. E se você conhece gente que gosta desse tipo de coisa, de madeira, de ferramenta, de trecos de oficina, compartilhe esse vídeo aí com essa pessoa, com esse seu amigo, com essa sua amiga. Isso ajuda bastante a gente. E se você usar o Instagram e quiser me seguir lá também, de vez em quando eu tô postando alguma coisinha lá, beleza? @trecosdeoficina. Então, ó, essa peça a gente desempenou, e aí essa daqui está sendo alinhada com ela. Mesmo se ela tiver um empeno nesse sentido, você vai chamando ela para o alinhamento com os grampos. Aí vai funcionando. Vamos para o último grampo lá. Bom, dessa forma a gente tirou a torção dessa peça, que ela estava torcida. Aquilo que eu não consegui deixar alinhado, que estava abaulado assim, a gente chamou aqui com os grampos. E agora o empeno que pode ter está nesse sentido aqui, ó. A peça pode estar assim. Mas quando eu for colar ela a outra peça assim, eu acho que eu vou colocar as peças de assim, com os veios da madeira transversalmente com essa peça aqui. Então o que estava assim, ele vai voltar para o plano. Então a sua técnica de colagem, ela pode ser usada para desempenar um pequeno grau de empeno, né? E desentortar a madeira, né? Tá dando certo. Então vamos dar uma analisada aqui, ó. Pressionando a ponta do outro lado de lá, a gente consegue reparar, olha aqui, que houve uma transferência do empeno dessa peça para essa peça, através da transferência das tensões, porque eu colei essas duas peças aqui, certo? Isso já era esperado. Agora, eu vou colocar aquela outra peça empenada também do lado de lá. Tá? Vamos fazer essa colagem aqui usando o mesmo procedimento. Bom, pessoal, como esse processo de colagem ainda vai demorar muito tempo, eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica, né, a outra peça. Esse daqui, pessoal, é um caso que essa repinha aqui tá bem torta, ó. Vamos ver se dá para ver aqui, ó. Se eu alinhar aqui ela, tá bem alinhadinho. Aqui ela fica fora, ó. Tá bem torta. E esse daqui, olha, foi o resultado desse desempenho, ó. Então vejam como fica legal. Olha, isso aqui estava empenado. A gente conseguiu chegar nesse nível de desempenho usando cola. Olha o outro lado aqui. Essa peça estava super empenada. E a gente consegue chegar num nível bom de desempenho. Ok? Bom, então tudo que eu faço aqui na minha oficina que eu acho que vai ser útil para alguém, eu gosto de fazer um vídeo, eu gosto de compartilhar. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenha sido útil para você, eu espero realmente que tenha ajudado você ou alguém que você conheça. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo, eu vou deixando aqui para você um grande abraço, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!